A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Nunca desista dos seus sonhos. Amém? Para nós entendermos esse estudo bíblico, nós vamos falar um pouco da história de José, né? E para você poder ler e entender o estudo, você precisa abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 1 em diante, onde vai contar a história de José, onde ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado no poço, ele foi acusado pela mulher de Potifar, mas em nenhum momento Deus deixou de cumprir os sonhos que Deus deu a José, porque os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. Então hoje nós vamos estudar com o tema Nunca desista dos seus sonhos. Amém? Nesse texto, destaca José como alguém sonhador. José foi um jovem sonhador cujos sonhos se tornaram realidade. Porém, isso não significa que foi fácil a realização desses sonhos. Certamente houve momentos de muito desânimo diante das adversidades. Entretanto, nunca desistiu dos seus sonhos. Os sonhos de José foram inspirados pelo próprio Deus, como está escrito em Gênesis 37, e o versículo do 9 ao 11. Muitos sonhos que nascem em nosso coração foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir os seus propósitos em nossa vida. O sonho que Ana tinha de ter um filho era um sonho de Deus, pois Ele tinha em mente um homem para aqueles dias que fizesse a transição histórica do período dos juízes para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história do seu povo, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 28, e 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 e do capítulo 16 de 1 Samuel e o versículo 13. Em Filipenses 2 e 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus que garante a realização dos nossos sonhos. A presença é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizam seus sonhos. O próprio Jesus disse: na nossa paciência possui a vossa alma. Como está escrito em Lucas 21 e 19. Amém? José sempre alimentava a esperança de ter seu nome mencionado diante de Faraó. E com essa paciência, perseverança, seu sonho finalmente foi concretizado, como está escrito em Gênesis 40, do versículo 14 ao 15. E em Gênesis 41, do versículo 9 ao 14. A vitória só é prometida aos que perseveram até o fim, como está escrito em Mateus 24, 13. O sonho do grande líder africano Nelson Mandela de ver a África sur livre do apartheid só foi possível depois de longos 13 anos de perseverança dele em uma prisão. Conclusão do estudo. Nunca desista dos seus sonhos. Abraham Lincoln só conseguiu realizar o seu sonho de ser presidente dos Estados Unidos após 7 tentativas fracassadas. E depois ele se tornou um dos mais
inesquecíveis presidentes da história dos Estados Unidos. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos, porque a realização e a concretização dos nossos sonhos tem o sim de Deus por meio de Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Amém? Então a história de José, ela nos ensina muitas coisas, né? E nós devemos perseverar em meio às dificuldades, né? Quem olha a história de José lembra, né? Por tudo que ele passou, né? Perseguição, humilhação, foi preso, né? Fez tudo aquilo que não agradava às pessoas, mas agradava a Deus, né? Os irmãos humilhavam, aonde via José queria escarnecer dele, né? Porque a Bíblia diz que José era uma pessoa obediente ao seu pai. E aí está o segredo, né? De a gente alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente ser obediente a Deus e escutar o que Deus fala. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então você medita aí na história de José, no capítulo 37, você vai entender, né, o porquê desse tema. Nunca desista dos seus sonhos. Em meio à turbulência, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio a tudo que você esteja passando. Os sonhos que você hoje tem são os sonhos de Deus. E aqueles que Deus vê que vai atrapalhar a sua vida, que Deus vê que vai te impedir, né, de você alcançar, almejar aquilo que Deus tem para você, Deus vai tirar do seu caminho. Deus não vai deixar, porque Deus sabe, a Bíblia diz que Deus sabe o que é melhor para mim e para você, independente da sua vontade. A vontade de Deus é que prevalece em nossas vidas, né? Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É confiando no Senhor que nós iremos alcançar a nossa vitória. Amém? Esse foi o estudo bíblico de hoje com o tema Nunca Desista dos Seus Sonhos, baseado no livro de Gênesis, capítulo 37, que fala a história de José. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.